Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu leio apenas os versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim, queridos: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. A história de Davi e Golias, meus irmãos, é uma das mais conhecidas da Bíblia, se não talvez a mais conhecida da Bíblia. É uma história que desde pequeno, desde criança, a gente aprende e ouve ela, né, na escola bíblica dominical, em aula de criança. É uma história que está permeada na nossa mente, no nosso imaginário, faz parte, né, da nossa vida. Mas nessa história de Davi e Golias, existe no pano de fundo dessa história uma verdade, um princípio, que é o princípio do menor, do mais fraco, vencendo, derrotando o maior e o mais forte. E é interessante que esse princípio, ele se repete, ele volta e meia está presente no dia a dia das pessoas. Hoje, por exemplo, depois que terminou o jogo do Atlético do Toledo, o narrador usou exatamente essa expressão, né? A batalha do menor contra o maior, né? Um time pequeno do interior contra um time grande da capital. E o menor venceu o maior, o Davi venceu o Golias. Ele usou essas palavras. Então, irmãos, esse conceito, ele está sendo repetido na sociedade, está no imaginário de todas as pessoas. A gente pode ir mais longe. Recentemente, na política do Brasil, aconteceu algo semelhante, né? Na eleição para o presidente dos senadores, o Davi, né, que ninguém conhecia, surgiu e derrotou o gigante, né? Um experiente, um candidato que está na política a vida inteira, que era o grande favorito. Percebem o princípio do menor, o mais fraco, vencendo o maior e o mais forte? Esse é um conceito que está aqui na história de Davi e Golias. Mas eu não quero falar sobre essas questões seculares, eu quero trazer essa palavra para a nossa vida particular, para a sua vida como jovem, adolescente, estudante da faculdade, na universidade, no ensino médio, para você pai, para você mãe, para você avô, para você no seu trabalho. Esse princípio, essa história, ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso ser, porque nós estamos, irmãos, lutando contra gigantes. Nós estamos enfrentando os nossos inimigos, nós estamos nos posicionando contra os nossos adversários. E o texto que nós lemos aponta justamente nessa direção. Os filisteus se posicionando, tomando, né, os seus exércitos, se colocando em posição de batalha. Do outro lado, os israelitas, da mesma forma, se posicionaram lá no vale de Socó, se reuniram e um se coloca agora diante do outro para irem a esta batalha. Nós estamos também batalhando diariamente. E muitas vezes nós não sabemos como nos comportar. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer diante desse adversário, diante desse gigante. Muitas vezes nós não sabemos como nós podemos fazer para vencê-lo. Se nós, por exemplo, olharmos para o povo de Israel na época de Moisés, principalmente quando os espias voltaram com um relatório e falaram assim: olha, gente, é melhor a gente não ir para a terra de Canaã, porque lá habitam os gigantes, a gente vai ser eliminado. Se você focar muito no seu adversário, na dificuldade, no problema e na sua incapacidade, você não vai querer enfrentá-lo. E ao não enfrentá-lo, você nunca vai ser vitorioso. Mas você pode então se colocar numa posição como Davi.
Não, ele é grande, ele é poderoso, ele é maior do que eu, mas eu não vou lutar nas minhas forças, eu vou lutar contra ele em nome do Senhor. Então, dependente da nossa posição, da nossa visão, a gente vai fugir do problema, a gente vai fugir da situação, a gente vai empurrar com a barriga, nós vamos deixar para amanhã, a gente nunca vai resolver a questão diante desse problema. Mas se nós entendermos que Deus vai estar conosco, nós poderemos então dar um passo em direção e trazer essa situação a ela um final. Se você olhar para você mesmo e você se comparar com um gigante, aí fica mais difícil ainda. Fica mais difícil a gente enfrentá-lo, porque ele é de fato grande, ele é poderoso para você sozinho com as suas próprias forças. Mas quando a gente olha para Deus e quando a gente foca no Senhor, aí o nosso inimigo ele diminui. Aí Deus se torna maior e nós podemos então ter as ferramentas para poder ir ao encontro e vencer o nosso inimigo. Amém, queridos? E qual é o gigante que está te desafiando nesse momento, nesse tempo da sua vida, nessa fase que você está vivendo? O que é que está se levantando contra você? O que está se posicionando para lutar contra você, para te destruir, para te derrubar, para te aniquilar, para te escravizar? Qual é o seu gigante? Qual é o seu inimigo? É uma preocupação? É uma enfermidade? É a falta de trabalho? É um problema dentro da família? Alguém que está fazendo algo contra você? Qual é o seu inimigo? Talvez o seu adversário não seja o mesmo do meu adversário. O seu gigante não seja o mesmo gigante meu. O seu gigante pode ser maior do que o meu, pode ser menor do que o meu. Mas é importante cada um de nós identificar qual é a nossa situação, qual é a nossa dificuldade, para que a gente possa então ir ao campo de batalha. Amém, queridos? Primeiro passo, a primeira verdade que eu quero dizer para você nessa noite, a partir desses textos que eu li do verso 1 ao verso 3. Saiba quem é o seu inimigo. Conheça quem é o seu adversário. Estude o seu adversário. Conheça o seu adversário. A primeira coisa que nós temos que fazer antes de sair para a batalha é saber com quem e contra quem e quais são as ferramentas, quais são as armas, o que esse inimigo tem, para que eu então possa vencê-lo. Eu preciso estudá-lo, eu preciso conhecer esse adversário. O texto apresenta aqui, irmãos, uma descrição dos filisteus. O texto fala que o inimigo do povo de Israel eram os filisteus. Era esse povo que era chamado dos povos do mar. Esses povos que já lá no tempo de Abraão e Isaac se faz menção a esses povos. No Gênesis, no capítulo 10, no verso 14. Esse povo que já havia essas evidências na época de Abraão, capítulo 21 do Gênesis. E esse povo que aparece na Bíblia, mais especificamente quando o povo sai do Egito e vai para a terra de Canaã. Porque eles deveriam, conforme o Êxodo 13, verso 17, costear pelo mar Mediterrâneo para chegar mais cedo, mais breve, na terra de Canaã. Era a rota que qualquer pessoa fazia do Egito para Canaã, era costeando o mar Mediterrâneo. Mas por que o povo de Israel não foi pelo mar Mediterrâneo? Um dos motivos é porque nessa região habitavam os filisteus. Habitavam esses povos que eram povos de guerra, povos perigosos. E então, esse foi um dos motivos deles não ter caminhado por aquela região. Os filisteus, eles se tornam numerosos e eles se tornam grandes inimigos de Israel, principalmente no tempo de Samuel e no tempo de Sansão. Tanto que, quando a gente lê a história de Sansão, lá no livro dos Juízes, nós vamos ver que os filisteus fizeram de tudo para subjugar Sansão. Sansão enfrentava os filisteus, era o grande inimigo do povo de Deus. E esse inimigo ele vai crescendo, ele vai tomando poder, ele vai criando autoridade, e sempre aquela pedra no sapato do povo de Israel. Depois que eles entram na terra de Canaã, lá estão os filisteus. Eles sempre vão ser os adversários do povo de Israel. Os filisteus eles dominavam 5 cidades daquela região.
Eram cidades independentes, mas quando tinha uma batalha, todos eles se reuniam e saíam juntos para a guerra. Então, meus irmãos, essa coalizão, esse povo, ele era um povo difícil de ser vencido. Porque nesse contexto de guerra, principalmente, eles dominavam a arte de trabalhar com ferro. Os filisteus foram aqueles que desenvolveram a tecnologia do ferro e eles tinham esse domínio. Tanto que há passagens na Bíblia que diz que quando os israelitas precisavam afiar as suas ferramentas, eles tinham que levar para os filisteus, porque eram eles quem tinham essa habilidade. E agora você pensa então num povo que era um povo numeroso, um povo que estava estruturado, um povo que era unido e que dominava a arte de fabricar armas de guerra de ferro. Era um adversário difícil para ser julgado e vencido. E os filisteus só foram vencidos no tempo de Samuel, na época de Davi, aonde nós estamos vendo agora no capítulo 17, aqui de 1 a Samuel. Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, meu irmão, é: quem é o seu inimigo? Quem é o seu adversário? Israel tinha um grande inimigo, os filisteus. E você, qual é o seu adversário? Contra quem você está lutando? Quem é que está lutando contra você? A Bíblia diz que nós temos um único adversário. Ele atende pelo nome de Satanás. Esse é o nome principal dele. E esse nome significa enganador. Ele é o nosso inimigo. Ele é aquele que quer nos destruir. 1 Pedro 5,8, Pedro fala que ele é o vosso adversário. Então, independente daquilo que eu estou vivendo, que eu estou passando, todos nós temos um único adversário. Todos nós temos um único inimigo. É aquele que age como adversário. É aquele que é o acusador do povo de Deus. É aquele que quer destruir a mim, a você e a igreja. Na Bíblia ele é reconhecido por alguns outros nomes. Por exemplo, ele é a serpente do capítulo 3 do Gênesis, versículo 1, que foi enganar Eva e Adão. Ele atende pelo nome de antiga serpente em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9. Segundo Coríntios 4,4, ele é, segundo Paulo, o Deus deste século. Ele atende também pelo nome de príncipe dos demônios, Mateus 12, 24. Ele é o príncipe das potestades do ar, Efésios 2. Ele é o maligno, de Mateus 13, 19. Ele é o tentador, de Mateus 4, 3. E ele é o Beelzebub, de Mateus 12, 24. E conforme João 8, 44, ele é o mentiroso. Ele é o pai da mentira. Você sabia que esse é o seu adversário? Você sabia que esse é o principal inimigo contra quem você precisa lutar? É ele que nós temos que lutar, é contra ele que nós temos que combater. Quem era o nosso inimigo, ou quem é o nosso inimigo? A Bíblia não tem muitas descrições exatas sobre o diabo, sobre Satanás. Há uma referência em Ezequiel, no capítulo 28, do verso 11 ao verso 19, que indireta ou diretamente, falando ou não do diabo, há uma grande discussão teológica se o texto é uma descrição do diabo ou se é simplesmente uma descrição de um rei daquela época. Mas o fato é que Ezequiel, capítulo 28, apresenta algumas características que nós podemos apontar essas características para o seu adversário. Então, o seu adversário, ele era um ser angelical, que se rebelou contra Deus, o Criador. Esse seu adversário, conforme o texto de Ezequiel, ele era o selo da perfeição. Ele era perfeito em formosura. Ele era um querubim da guarda ungido do Senhor. Esse seu adversário, ele tinha muitas virtudes. Ele era um anjo de luz. Ele ministrava diante de Deus, mas ele se rebelou contra Deus. E por se rebelar contra Deus, ele foi expulso então da presença do Senhor. E ele foi enviado à terra, de acordo com os versos 16 e 18 de Ezequiel capítulo 28. Este é o seu adversário. Este é o nosso inimigo. E qual que é o propósito dele?
ele age para conquistar para si poder e autoridade. Ele quer frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. O propósito dele, meu irmão, é destruir a igreja, é destruir a sua família, é destruir o seu lar, é acabar comigo e com você. É isso que ele veio para fazer. João capítulo 10, versículo 10. Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. E ele tem feito isso nos dias de hoje. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para dominar. Ele nos engana, fazendo a gente entender as Escrituras erradamente ou não entender as Escrituras. Ele engana, mentindo, fazendo com que a gente se afaste da presença do Senhor. Será que esse inimigo tem poder? Será que esse inimigo tem alguma força? Sim, ele tem um poder. Mas a Bíblia sempre vai dizer que o poder do seu adversário está sempre limitada à vontade de Deus. O diabo sim é poderoso, ele sim tem estratégias, ele sim tem artimanhas, mas o poder dele está subjugado à vontade e à permissão de Deus. E esse poder limitado já veio lá do livro do Gênesis, quando Deus fala que ele iria picar o calcanhar do descendente da mulher. Significa o quê? Que ele não ia trazer morte completa, destruição completa, que ele não venceria de maneira ampla, mas que ele apenas faria mal. Ele teria um poder limitado. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. O diabo não sabe o que você pensa, ele não sabe o que você deseja. Ele não está em todos os lugares. Por isso que ele tem os seus exércitos, ele tem os seus ajudadores, que são os demônios, para que ajudem ele nesse trabalho de destruição. Deus estabeleceu o limite para o seu poder, para a sua atuação. Meus irmãos, eu poderia falar sobre inimigos, por exemplo, dizendo, o seu inimigo é uma depressão. Você quer se matar, então o teu inimigo é a depressão. Eu poderia dizer que o teu inimigo é a mentira, que o teu inimigo é um vício, que o nosso inimigo são as drogas, o álcool, o cigarro, a pornografia, a vaidade. Eu poderia dizer que esses são os nossos inimigos, mas, biblicamente falando, isso não é exatamente o nosso adversário. Então o seu inimigo não é um familiar, não é uma situação, não é uma realidade das quais eu descrevi agora. O seu inimigo é Satanás. Mas o que acontece? Ele usa essas coisas como armas para te atingir e para te destruir. Ele usa essas ferramentas ao seu dispor para que ele possa então nos vencer na batalha. Nós não temos que lutar contra o nosso cônjuge, ou contra o nosso patrão, ou contra o nosso vizinho, ou nós não temos que nos levantar contra as pessoas. Porque elas não são o nosso adversário. O nosso adversário é o diabo, é o Satanás. É ele que usa esses instrumentos para nos destruir. Então, para vencer a Satanás, nós temos que lutar com as armas corretas. E nós temos que lutar a batalha correta. Muitas vezes a gente está lutando contra o inimigo errado. E a gente está usando as armas erradas e jamais seremos vitoriosos se nós continuarmos dessa maneira. Não lute contra pessoas. Nem tente se livrar daquilo que está te oprimindo. Essa é uma luta errada. Não gaste suas forças ou seus recursos tentando mudar a situação. Foque no seu inimigo. Lute em oração. Invista na presença de Deus. Vai batalhar a luta correta. É só Deus quem vai poder ajudar você a vencer a batalha contra o seu inimigo. Tá bom, meus irmãos? Amém? O seu inimigo é o diabo. O meu inimigo é o diabo. E nós temos que lutar contra ele em oração, buscando a presença de Deus. Seguindo o texto. Agora que você sabe quem é o seu adversário, pare de lutar as lutas erradas. Saia daqui nessa noite entendendo que
Talvez a sua falta de vitória até hoje foi porque você está lutando a luta errada. Você está se levantando contra o inimigo errado. Você está gastando forças, energias numa batalha errada. Jamais você será vitorioso se continuar lutando contra o inimigo errado. Quando você identificar o seu inimigo e lutar contra ele, você então terá a vitória. Versículo 4 até o versículo 7. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a não ter medo do nosso inimigo. Olha o que o texto fala aqui, do verso 4 ao verso 7. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros, presta atenção nisso, 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze, uma couraça, que pesava 60 quilos. Nas pernas ele tinha caneleira de bronze. Ele tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lança de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos. O seu escudeiro ia à frente dele. Meu irmão, quem não teria medo de um inimigo desse? Quem não temeria estar diante desse ser, aqui descrito como Golias? Ele era muito alto, fora dos padrões daquele tempo. Ele tinha uma armadura, ele estava bem protegido, ele estava bem armado. E na frente dele tinha um escudeiro ainda que ia abrindo o caminho. Irmãos, humanamente, qualquer soldado que fosse enfrentar Golias teria medo deste homem. E o texto fala que todos estavam com medo de Golias. Porque o texto vai dizer na sequência que durante 40 dias o Golias vinha de manhã e à tarde e desafiava o exército de Israel para que mandasse alguém para lutar contra ele. Alguém se levantou para enfrentar Golias? Não. Por quê? Porque ele era grande demais e ele metia medo em qualquer pessoa. Nem mesmo o rei Saul, que já tinha um porte físico avançado. Lembram que quando Samuel foi ungir Saul, a Bíblia diz que Saul era do ombro para cima dos outros homens. Então Saul já era um cara grande. Mas ele também tinha medo do Golias. E quando a gente olha essa descrição aqui de Golias, queridos, muitas vezes nós não enfrentamos o nosso inimigo, o nosso adversário, justamente porque nós temos medo. Nós sentimos pavor. Nós ficamos encurralados. Então, por isso a gente acaba adiando essa luta, postergando essa batalha, porque a gente fica amedrontado. Aos olhos humanos, irmãos, Golias era um adversário invencível. Numa perspectiva humana, ninguém podia derrotar aquele adversário. E por isso que os filisteus adotaram a estratégia de uma luta homem a homem, que era comum naquele contexto de guerras. Em lugar de todo o exército se matar, um matando o outro e morrer muita gente, eles faziam um desafio de homem a homem. Um de cada lado, os dois lutavam, e quem vencesse era declarado vencedor. E os filisteus então faziam exatamente isso. Eles mandavam Golias para ir à frente, e Golias ganhava todas as suas batalhas. Algo de impossibilidade humana de ser derrotado. E aí quando eles olham para o Golias gigante, e eles ficam com medo, o medo paralisa, o medo inibe, o medo trava, o medo impede ou faz com que a gente não saia do lugar. Não é assim que acontece? Nós temos um sistema de defesa no nosso organismo que é justamente acionado pelo medo e que é algo saudável. Sentir um pouco de medo, meus irmãos, é bom. Você não vai andar a 300 por hora porque você tem medo de bater o carro e morrer. Você não vai subir no alto de um prédio e se jogar porque você tem medo. Então, esse medo, numa certa medida, é saudável, é um instrumento de proteção. O problema é quando esse medo se torna uma fobia. E aí a gente trava, aí a gente congela e a gente não faz mais nada por conta do medo que a gente estava
está vivendo. Então o medo paralisa o exército. O Golias vem e blasfema contra Deus. Golias vem e desafia o povo. Ele vem e se coloca para batalhar, mas ninguém queria, porque eles estavam paralisados por conta do medo. O medo fazia com que eles apenas encenassem uma batalha. É interessante que quando Davi vai para o campo de batalha, o pai dele fala assim: Davi, pega essas comidas e leva para os teus irmãos, porque eles estão no campo de batalha, lutando contra os filisteus. Estavam nada, meus irmãos. Eles não estavam batalhando. Eles estavam num ambiente de guerra, mas eles não estavam lutando. Tanto que quando Davi chega lá e apresenta-se no campo e deixa a comida com a pessoa responsável, ele vai ver o que estava acontecendo, porque o exército de manhã cedo colocava as suas armaduras, pegava as suas armas, lanças, e eles iam para o fronte, mas a batalha não acontecia, porque ninguém ia ao vale para enfrentar o Golias. Como ninguém ia, aí todo mundo voltava de novo para o acampamento, tirava as armaduras, ficava lá de boa, passava a noite, no dia seguinte, vamos para a batalha. Colocava as armas, pegava tudo, ia para o campo, mas nada. Eles estavam num ambiente de guerra, mas eles não estavam batalhando. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos esse mesmo conceito. A gente está num ambiente de guerra, mas a gente não está lutando, a gente não está batalhando. E quando a gente não luta, quando a gente batalha, a gente nunca vai ter um fim, nunca vai colocar um fim na situação em que a gente está vivendo. O medo estagnou aquele exército, fazendo com que nada mudasse. Percebe isso, querido? Durante 40 dias, nada muda, é a mesma rotina, acontece a mesma coisa. Não é assim conosco também? A gente passa dias, passa semanas, passa meses, passa anos e parece que nada muda. O inimigo está ali, o adversário está ali, o problema está ali, a situação está ali, mas por que não muda? Porque a gente só finge que está batalhando, mas de fato nós não estamos guerreando contra o nosso inimigo. Mesmo tendo o poder limitado, o adversário pode causar problemas. Pastor, mas então quer dizer que o diabo ele tem poder limitado? Sim. Quer dizer que ele não pode fazer tudo o que ele quer? Sim, não pode fazer. Quando ele foi lá atentar contra Jó, Deus disse: olha, pode fazer de tudo, mas não toque na sua saúde. E o diabo não tocou na saúde de Jó. Depois ele voltou e falou: pode ir, tira a saúde dele, mas não o mate. E assim aconteceu. Então, meus irmãos, apesar dele ter um poder limitado, o diabo pode causar graves consequências nas nossas vidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque, se nós olharmos para a palavra de Deus, ele influenciou Ananias e Safira a mentir para os apóstolos. E a mentira de Ananias e Safira terminou com a morte daquele casal. Ele levou Judas a trair Jesus pelas moedas de prata. E o que aconteceu com Judas? Acabou morto. Ele foi capaz de, por um tempo, impedir o trabalho de Paulo. Ele é capaz de desviar pessoas da igreja para segui-lo. Como nós podemos nos defender do nosso inimigo? Jesus, quando estava no monte, ou estava no deserto, durante a sua tentação, Mateus capítulo 4, Jesus usou uma arma muito poderosa para enfrentar o seu inimigo. Ele usou a palavra de Deus. Então, se nós queremos enfrentar o adversário, nós não precisamos ter medo dele. Mas também a gente tem que entender que ele pode causar problemas, ele pode nos ferir, ele pode nos atingir. E é por isso que nós temos que nos armar com a palavra de Deus. Viver pela fé, viver em obediência vai trazer também a proteção. A palavra de Deus, ela funciona como uma armadura, como um escudo. E o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, ele descreve para nós uma armadura com a qual nós podemos enfrentar o inimigo. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, Paulo fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, das botas do Evangelho. Então você tem ali uma ferramenta, uma armadura completa, para que você possa sair e vencer o seu adversário. Não há motivos para nós termos medo do inimigo. Deus já nos livrou
do seu poder, quando Ele libertou a nossa mente para entender o Evangelho da graça de Deus. Você não precisa ter medo do diabo, você precisa enfrentá-lo. A nossa defesa é baseada na obra de Cristo na cruz, porque Cristo já venceu o inimigo na cruz. O que está acontecendo agora, meus irmãos, nesse intervalo de tempo, são algumas investidas dele contra nós, para nos ferir, mas ele já está levantado, ele já está vencido, e você também poderá vencê-lo, se você não se acovardar. Lute contra ele em oração, e você sairá vitorioso. Terceiro e último lugar, verso 8 ao verso número 11. O que nós vamos fazer diante dessa situação? Agora que você conhece quem é o seu inimigo, é o diabo. Agora que você sabe que você não precisa ter medo dele. Não precisa ter medo dele. Do verso 8 ao verso 11, o texto vai nos motivar agora, então, a enfrentar esse adversário. Porque é só enfrentando que nós vamos ter a vitória. Verso 8, Golias parou e gritou para as tropas dos israelitas: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês são servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Pastor, o que eu vou fazer agora? Vá para a batalha. Saia da trincheira. Vista-se com a armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação. Empunhe a espada, que é a palavra de Deus. Vista-se com a couraça da justiça. Calce seus pés com o evangelho das boas novas. Use o escudo da fé. E vá para a batalha, meu irmão. Não tem outra coisa a gente fazer. O exército estava posicionado numa colina, num monte. Os filisteus no outro monte. Diante deles, o vale. E eles não iam para o vale. Eles não desciam para o vale da decisão, para o vale da batalha, porque eles estavam com medo. Eles ficavam no monte, eles ficavam no acampamento. Eles ficavam ali porque eles não tinham entendido a necessidade e a importância de estar enfrentando o adversário. Eles estão frente a frente. Eles estavam lá durante 40 dias, são desafiados, mas nenhum deles quer deixar o batalhão e se expor sozinho contra Golias. Eles não queriam enfrentar. Até que então chega no acampamento o Davi, verso número 17. Davi vai até lá para levar comida para os seus irmãos que estavam naquela batalha. E ao chegar no acampamento, ele se dá conta do que está acontecendo. Bem no momento em que o povo vai para se posicionar, Davi chega. E ele escuta aquilo que Golias estava falando, as blasfêmias, os xingamentos. Davi então se candidata para enfrentar o gigante. E é esse ato de Davi, meus irmãos, que para nós é importante. Porque a gente precisa lutar a luta que está diante de nós, a nossa batalha. A gente não pode esperar que as outras pessoas lutem por nós em nosso lugar. Muitas vezes nós estamos como exército, estamos ali acovardados, mas nós não queremos descer para o vale da decisão. Davi, ele se candidata para enfrentar o Golias. No verso 28, ele é ridicularizado pelos seus irmãos. Mas Davi não desanima, ele vai em frente. O fato é que no meio daquele exército não havia um homem que se dispusesse a enfrentar o Golias. Não havia ninguém que queria batalhar contra ele. Todos estavam escondidos. Todas aquelas pessoas que aparentavam força, coragem,
homens de guerra, homens de batalha. Todos eles estavam com medo. Ninguém queria se dispor. Quando nós nos escondemos, irmãos, no meio da multidão, quando nós adiamos a nossa batalha contra o inimigo, quando a gente se esconde atrás de alguma situação, quando a gente finge apenas que está enfrentando e lutando, nós estamos demonstrando a nossa fraqueza. Nós estamos construindo a nossa derrota. Nós temos que parar de adiar esse enfrentamento. Querido, pare de adiar o enfrentamento que você precisa. Deixe de postergar essa luta que você precisa fazer. Saia daqui com a certeza de que você precisa ir para o vale e lá enfrentar o seu gigante. Desça para o campo de batalha. Derrote o seu adversário. Vence o seu inimigo. Deus fará com que você saia vitorioso. Não transfira a sua batalha para outras pessoas. Não espere que o pastor vai lutar a sua batalha. Não espere que os irmãos da igreja vão derrotar o seu adversário. Nós podemos estar do seu lado. Nós podemos te dar força. Nós podemos te encorajar. Nós podemos estar junto com você. Mas é você quem vai ter que enfrentar o Golias. É você quem vai ter que lançar a pedra. É você quem vai ter que correr contra ele. É você quem precisa se levantar e dar esse passo na direção do adversário. Não espere que os outros façam isso por você. O que é que você precisa fazer nessa semana para vencer o seu gigante? Faça. Enfrente. Busque a Deus e você será vitorioso. Amém? Se coloque de pé. Se coloque de pé diante do Senhor nesse momento. Você sabe qual é o seu inimigo? O seu inimigo é o diabo. Ele quer te destruir a sua família, te afastar de Deus, te afastar da igreja, da comunhão. Ele quer te levar para os caminhos tortuosos. Ele quer te conduzir para a vida de facilidade, de prazeres, de vaidades. Dia a dia ele se coloca diante de você, te desafia, te amedronta. Mas é hora de a gente se levantar, meus irmãos. É hora de a gente mudar essa condição que a gente está vivendo. É hora de a gente dar um basta nessa situação. Nós temos que deixar de ficar adiando essa batalha. Nós temos que deixar de adiar essa batalha. De acordo com Efésios 6, nosso inimigo não são pessoas. Entenda isso, querido. O seu inimigo não são pessoas. Não lute contra pessoas. Não guerreie contra pessoas. Essas pessoas são instrumentos, estão sendo usadas pelo teu inimigo para distrair você da verdadeira batalha. O teu inimigo não são fraquezas, debilidades. O inimigo usa fraquezas, debilidades para destruir você. Mas o inimigo é ele. Esse inimigo ele é espiritual. Ele é uma força do mal. Ele age para nos afastar de Deus. É Ele que coloca na tua mente, no teu coração, ideias, pensamentos de você não vir para a igreja, de você não ir num pequeno grupo, de você não vir para uma semana de oração. Muitas vezes é Ele que coloca esses pensamentos, essas dúvidas. Não adianta você ir lá, não vai mudar nada, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Não adianta ir ouvir palavras, não adianta ir lá ouvir homens falando.
É Ele que quer te afastar. É Ele que quer que sua fé se esfrie. Porque se Ele conseguir fazer isso, Ele já vai abrir o caminho para te derrotar e para vencer você. Nós precisamos entender que o inimigo é Ele. E é preciso enfrentar esse inimigo com armas espirituais, não com armas terrenas. Saber quem é o nosso inimigo, saber que o inimigo é Satanás, vai nos ajudar a lutar a batalha certa. Vai nos ajudar a evitar gastar as nossas forças na luta errada, contra o adversário errado. Ou lutar sem saber contra quem, contra o que nós estamos lutando. Muitas vezes nós lutamos contra tudo e contra todos, mas não lutamos contra o verdadeiro inimigo das nossas almas. Embora o inimigo tenha a capacidade de nos ferir, nós temos a certeza de que ele não poderá nos vencer. Ele não sairá vitorioso, porque ele já foi derrotado por Jesus lá na cruz do Calvário. As suas investidas são tentativas de nos ferir e de nos afastar da presença, da comunhão com o Senhor. Por isso, irmãos, nós podemos enfrentá-lo. Creia nisso, você pode enfrentá-lo. Não com as suas armas, não com as suas forças, mas com as armas espirituais, com a força de Deus. E a vitória é garantida por Jesus. Paulo diz em Romanos 8,37 que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Foi Cristo que nos amou. Foi Ele que morreu para nos salvar. Nós somos o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. O Golias é o nosso inimigo, Satanás, que se levanta contra o Israel de Deus. Mas nós temos em Davi um Jesus que vem para nos ajudar nessa batalha e garantir para nós a vitória. O exército de Israel saiu vitorioso de uma batalha que Davi venceu. Nós seremos vitoriosos numa batalha que Jesus venceu e nos dá força para que nós também sejamos vitoriosos.